Olha, o portão está liberado, tem que ficar solto. E depois a tolerância por causa do Parque da Cidade. Agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos e vamos nos concentrar, elevando os nossos pensamentos. Vamos entrar em contato com os bons espíritos. Eles estão aqui conosco. O mundo espiritual é aquilo que a gente não vê. É o espaço. E vejam quanto espaço existe entre o mar aqui e a cidade. É aí que fica o mundo espiritual. Há quem fale em colônias, existem colônias, mas não com essa fantasia toda que os espíritos preconizam. A gente tem que estabelecer limites, sem exagero, para não ridicularizar a nossa doutrina. Então a gente admite que haja justamente essas instâncias espirituais, mas lá não tem governador, transporte, comida, sopa, medicamento, curativo. Isso é coisa do mundo sensível, do mundo sensorial. O mundo espiritual tem recursos inimagináveis. O espírito lesado lá pode ser tratado de uma forma que não precisa de medicamento nenhum, através da regeneração celular. Regenera as células do perispírito, pronto, acabou o problema. Agora, os condicionamentos de a pessoa pensar que ainda está doente, pensar que ainda está com câncer, mas aquilo ali no plano psíquico. Que o perispírito, embora seja cópia do corpo físico, ou melhor, o corpo físico sendo cópia do perispírito, ele não tem aquelas condições funcionais do corpo físico. Então tudo nele pode ser regenerado e reciclado. Você repara no livro dos Espíritos, Kardec disse muito significativamente: o espírito dá ao seu perispírito a forma que desejar. Logo ele tem um controle sobre as moléculas do perispírito. E aí ele pode até regenerar essas moléculas. É isso que alguém precisa no mundo espiritual ensinar isso. Alguém no mundo espiritual precisa reunir os espíritos e conversar sobre isso. Para que vir para cá? Para ensinar a gente o quê? Se eles não sabem ensinar lá. Eles iam formar academias, lugares de esclarecimento no mundo espiritual e não vir para aqui falar a gente. Não adianta. Aí é que está. Então vamos agradecer aos espíritos que estão aqui. Eles estão mesmo. Sempre estão conosco. E que possamos, nesta tarde de sábado, sairmos daqui mais esclarecidos e compreendendo o problema do ser, do destino e da dor, como disse o grande mestre Leon Denis. Então vamos ao nosso estudo. Aqui sempre é estudo. Toda quarta-feira nós estamos estudando. E como eu disse, em dezembro
serão sorteadas algumas pessoas para fazerem parte de um trabalho de pesquisa que já está em andamento. Nós estamos fazendo pesquisa. Então, em dezembro, nós vamos ver pessoas, por exemplo, que tiveram 80% de frequência. Isso é muito importante, porque mostra que estava interessada essa pessoa em estudar, em aprender, em cuidar da sua mediunidade, não é isso? Então eu não vou botar qualquer pessoa no trabalho de pesquisa. Tem que ser alguém que tenha alguma noção do que é espiritismo. E antes de entrarmos aqui no nosso estudo, eu quero chamar a atenção dos médiuns. Olha, eu venho sempre procurando esclarecer as coisas aqui dentro. Há médiuns aqui que estão frequentando outros centros. Agora, vocês podem, eu não posso impedir, vocês não têm nenhum contrato firmado aqui com a casa, nem comigo. Contrato de exclusividade. Mas a maioria de vocês foi educada aqui, mediunicamente. A mediunidade da maioria de vocês eclodiu aqui. Quando não aqui comigo, em outro lugar comigo. Não é, Aline? Então, não faço questão nem tenho ciúme de vocês irem para outros centros. Mas primeiro, podem ir. Agora, não comentem nada do que vocês veem ou que acontece aqui dentro. Outra coisa, nenhum centro espírita, isso não é um privilégio, tem a vibração que nós temos. É uma vibração própria, única na Bahia, no Brasil. Por quê? Porque nós lidamos com os dejetos do mundo espiritual, desculpe aí o termo, a ralé. O que ninguém quer na Bahia. Só quer saber de espírito chorão, espírito que estou com frio, espírito superior, espírito mentor. Aqui não, aqui a gente atende os excluídos, aqueles que ninguém quer saber. Esta é que é a verdadeira caridade. Que se vocês querem fazer caridade, tem um pressuposto. A caridade exige o quê? Paciência, tolerância e capacidade de sofrer. Que quanto mais o bem a pessoa fizer, pelo menos aqui, mais ela sofre. Parece um paradoxo. Mas é esse tipo de sofrimento que faz a pessoa crescer. Agora, aquele outro sofrimento que é resultado dos nossos erros, não. Aquilo ali é um alerta. Agora, o sofrimento que decorre do fazer o bem, a pessoa cresce mesmo. Então, tem dois tipos de sofrimento. Um, decorrente do mal que a gente fez e faz. O outro, decorrente do bem que a gente faz ou tenta fazer. Perceberam aí? A gente tem que dividir as coisas. Ah, a pessoa morrer de câncer, vai para o céu. Não vai não. Mas fulano ali se dedicou a vida toda em ajudar as pessoas e sofreu. Você sabe o que mais faz a gente sofrer? É a ingratidão. Porque, eu estou livre. Não, a gente sofre, nós temos sentimentos. A ingratidão, a injustiça. E quantas vezes eu, pessoalmente, fui vítima da ingratidão? Até hoje. Pessoas que chegaram aqui doentes, deprimidas, com problemas sérios, que saíram daqui boas. Os médiuns antigos aí sabem disso. E hoje falam mal de mim.
Quer dizer, cuspindo no prato onde comeu. Não é? Então, vocês fazem esse trabalho único. E a vibração aqui é diferente, é atípica. Aí, resultado, vocês vão fazer outro trabalho lá no outro, começa a sentir mal, a ter problemas. Por quê? Porque quando nós trabalhamos mediunicamente, há uma reciclagem em nossa energia. E esse processo de reciclagem é para adequar a energia do médium ao tipo de trabalho que é feito. Resultado, vocês saem daqui e vão para outro lugar. Vocês não vão se adaptar lá. O orgulho não deixa voltar, mas está sofrendo lá. E eu sei, porque eu saio do corpo e vejo. Ainda fico com pena. Tira esse pessoal do corpo para trabalhar, para melhorar um pouco. Pessoas ingratas que falam, olha, eu já trabalhei com essas pessoas. Por quê? Por que eu faço isso? Não é porque eu sou bom, não. É porque esse pessoal que não presta serve para a gente. Para a gente penetrar em lugares horríveis, só levando gente assim. Você pensa que eu vou levar o quê? Francisco de Assis? Tá vendo? Tudo, olha, na vida nada se perde. Tudo se aproveita. Otávio, é uma pessoa muito, né, muito bacana. Não, é uma coisa diferente, minha gente. Olha, você quer ver uma coisa? Quando o Rui Diamantino, uma vez, ele me pediu, porque ele estava saindo do Perseverança e fundando a instituição dele chamada Porciúncula. Por isso é um rapaz ótimo, um rapaz estudioso, eu gosto muito dele. Aí, resultado, ele pediu para eu substituí-lo numa reunião no Perseverança. Essa reunião, que o Perseverança é um dos centros mais antigos de Salvador, foi fundado em 1915. Aí, resultado, eu fui dirigir a reunião. Aqueles médios envelheceram ali, né? Todos assíduos, não faltava reunião, estudavam, mas tudo idoso. Era uma reunião geriátrica, né? Mais ou menos. Aliás, eu pretendo fazer aqui uma reunião geriátrica. Aí, resultado, a primeira reunião, eu só fui a uma. Botou a música, fez a oração. Quando eu disse assim, vamos começar, rapaz, os espíritos pegaram as velhas. Foi velha rolando pelo chão, foi inferno, gritos horrorosos. Eu nem me atrevi a ir a outra reunião, eu já estava despedido mesmo. Porque foi meu tipo de energia, o tipo de espírito. Às vezes as pessoas, eu entrei no carro, junto de Bernardo, me senti mal. É porque eu só ando com esses espíritos assim. São meus amigos, gostam de mim, me protegem. São os pitbulls que eu tenho. Você está pensando que espírito mentor se mete em confusão? Mete não. Agora, espírito chamado inferior, se mete mesmo, vai lá com unhas e dentes e me defende. Porque, afinal de contas, onde é que eles vão se manifestar? Tem que proteger, não é? Não é não? Eu já contei aqui em São Paulo, eu entrei para fazer uma palestra num centro, tinha mais de 1000 pessoas. A proporção que eu entrava, a dirigente ficava assim, com a boca aberta. Aí quem me levou foi Risine, Jorge Risine. Aí eu fiz a palestra, quando acabou, eu gostei muito. Mas eu posso perguntar uma coisa? Pode. Quando você entrou ali, quer dizer, eu posso dizer, eu só vi espírito assim, das trevas com você. Tudo escuro. Aí eu digo, são meus amigos.
Porque o pessoal pensa que a gente tem uma certa projeção no movimento e liderança espírita, que os mentores estão tudo atrás da gente, né? Vai ser um trio elétrico, tudo iluminado, né? Pois são esses espíritos que são mais leais do que qualquer outro. Aqui eu tenho um depoimento numa fita, não sei se já passou por CD, de um ex-obsessor. Hein? Ele fez um depoimento, você tem? Fez um depoimento que é uma coisa assim fantástica. É o reconhecimento. Agora não me importo quantas pessoas já passaram aqui, hoje são líderes espíritas, tem fama, tem projeção social, tem tudo. Mas passaram aqui pelas nossas mãos. Quantas pessoas já passaram aqui, hoje tem centros espíritas, são dirigentes de centros. Então vocês aqui podem ir para qualquer lugar. Agora, se cuidem. Porque a vibração de vocês não se compatibiliza com a vibração que há por aí. Isso eu não estou condenando as vibrações dos outros, nada disso. Eu estou falando aqui da nossa. Não me importa lá, não quero nem saber. Outra coisa, quando vocês estiverem dando passe, não fiquem olhando para o lado ou fazendo qualquer comentário com o vizinho ou vizinha. Olha, os assistidos percebem tudo isso e ficam se queixando e levam isso lá para fora. Outra coisa, receber o espírito e ficar ameaçando o assistido. Tem que controlar. Vocês não sabem, quem está ali deitado pode ser um doido, como geralmente é. De repente dá uma louca, avança no médium, ou então sai falando mal. Eu não vou ali não, ali só tem espírito que não presta. Olha que o espírito é dele. Pensa que a gente já tem aqui um armazém de espírito. Olha, isso aqui é uma maravilha. Ora, quem traz os obsessores para cá? Nós, não é? Quando ele faz uma prece, me chama. Basta dizer assim, help, eu já sei o que é. Aí eu vou lá e tiro ele. Porque até hoje eu ainda não vi um espírito que eu não tirasse. Não é questão moral, não, é questão de técnica. Nesse ponto é técnica. Os espíritos me ensinaram como tirar um espírito. Uma vez, tirou porque o médium, né, não quer comprometer ele. Não, qualquer pessoa. Que existem pontos de força que os espíritos me mostram. É só tocar o dedão, pronto, acabou. E eu tenho que conhecer isso? Tenho, porque eu lido aí com espíritos terríveis. E eles têm que encontrar em mim firmeza. Se eu vacilar, acaba com a reunião. É espírito como Jesus. Afasta o espírito imundo. Ele foi para lá dizer, meu irmão, e tal, como eu dizia, em nome de papi, e tal e coisa. Ele dizia isso. Ele chegou e expulsou o espírito. Eles são espíritos capazes de matar, desmoralizar uma pessoa, ridicularizar, levar loucura, por doenças que a pessoa não tem. Então o espírito desse deve ser tratado como? Com respeito, com amor. Não. Ele tem que saber que a força maior cessa a menor, e a menor é dele. A menor é dele. E se eu me subestimar, eu não sei nada, eu não conheço nada. Não, nada disso. Os mentores espirituais sabem. Eu digo, olha, eu aprendo com vocês e vocês vão aprender comigo.
Que eu não sei tudo e vocês também não. Agora, botar um mentor como o sabichão, não é? O dono da verdade, isso eu nunca fiz. Nem vou fazer. Agora eu digo com sinceridade, sem presunção, não é, Luiz? Sem ostentação, sem mostrar que sou isso ou aquilo, nada disso. Outra coisa, o crachá. Tragam o crachá, Orla está aí. Às vezes o Orla é meio relutante, mas eu dou ele aí resolve na mesma hora. E tem uma coisa, tem que ser cara crachá, porque muita gente toma crachá emprestado do outro para ficar lá, ó. Ninguém repara se é mesmo, mas agora a Orla vai reparar, entendeu? Vai ser cara crachá, viu? Você sabe que fizeram isso aqui? Foi Ferreirinha, até eu denuncio logo. Ferreirinha estava lá com o crachá todo. Aí eu disse, mas rapaz, de crachá é esse, rapaz? Pela originalidade eu deixei passar. Ganhou pela originalidade. Então, outra coisa também, não ficar dando orientação assistido. Não façam isso. Não é que eu queira ser o maior e vocês não têm... Não é isso. Eu acho que você está com isso. Confirme ali com o Bernardo. Não tem problema, vocês podem até dar uma orientação. Confirme ali. Não é? Porque eu tenho mais experiência do que vocês. Não é assim? Isso aqui, minha gente, funciona como uma empresa. Se eu não sei nada, não conheço nada, isso não é humildade, isso é imbecilidade mesmo. Eu levei mais de 30 anos estudando, pesquisando, fazendo tudo direitinho. Aí chega aqui, eu vou dizer que não sei, aí vocês vão embora. Se esse cara não sabe, eu vou embora. Não é? Vocês vão ficar num lugar em que a pessoa não tenha condições de dirigir reuniões como as nossas, né? E os espíritos nos ouvem. Às vezes eu faço um trabalho de mesa girante, um simples trabalho de mesa girante. O que eu digo, os espíritos fazem. Na mesma hora. Você já viu, né? Eu digo assim, ó, faça isso, ele faz. Por que eles obedecem? É porque eu sou superior? Não. Porque eles reconhecem a minha liderança. É isso. Esses espíritos, você sabe quem está trabalhando hoje com a gente? E estão trabalhando inconformados com o que está acontecendo no movimento espírita na Bahia? Abel Mendonça, Raquel Ribeiro, Alfredo Miguel, Etienne Ferreira Rocha, que foi da Federação Espírita da Bahia. Esse pessoal, muito amigo de Djalma, foi muito amigo de Djalma Margulo. Esse pessoal que está trabalhando com a gente. Aurelino Mota de Carvalho, Josias Baraúna. Talvez muita gente aqui não conheça essas pessoas, não conheceram, mas foram espíritas que dedicaram a vida inteira a esse trabalho. Com seriedade, com amor, com dedicação, com respeito. Olha, eles eram de Olinda Murim, do dia Florencio, que tem uma evidência assim extraordinária, viu o William Scrooge bem assim junto de mim. Hoje em dia eu posso dizer isso, não é mais presunção, mas se eu dissesse há 30 anos era. Mas quem me conhece sabe que eu lido com esses espíritos o tempo inteiro. Eu que divulguei eles no Brasil, você sabe onde é? Que ninguém conhecia. Através de meus artigos em mais de 40 jornais e revistas espíritas. A Europa toda tem meus livros. Já estão traduzindo até. Porque são livros de trabalho, de pesquisa, de estudo. E não é um negócio de oba-oba. Então esses espíritos estão comigo.
Isso mostra o quê? A importância que esta casa tem. Que o Abel Mendonça não viria para aqui se ele não encontrasse aqui seriedade. Eles eram tão sérios, que eram até um certo ponto radicais. Eles nem música eles permitiam no centro espírita. Essa questão de música, nunca os Kardec usou. Eu acho que já tinha até o gramofone. Nunca houve música. Música em centro espírita surgiu aqui no Brasil. O passe surgiu no Brasil. Kardec nunca deu passe. Ele chama transfusão de energia. O passe surgiu com os homeopatas. Passe não é invenção dos espíritas, não. Está vendo? E desobsessão em torno da mesa, Kardec fazia por causa da psicografia, para ter onde apoiar o papel. A mesa não faz parte da reunião, não. Então a reunião de mesa, não diz assim? Para que a mesa? O espírito precisa de mesa para se comunicar, mas pelo contrário. Quanto mais disponíveis os chakras, melhor para a comunicação. Melhor. Em vez de ficar comprimindo o mesentérico e o esplênico aqui, ó, que são dois chakras importantíssimos, que estão ligados a todo os intestinos, baço, fígado, e os rins, tudo isso. Os pâncreas, todos eles estão subordinados, esses órgãos, a esses chakras. Eles comandam tudo isso. Aí a pessoa senta e pá, né? Assim, pronto. Só dá o passe daqui para cima e daqui para baixo. Os espíritos atuam muito mais nos intestinos do que no coração. E ali eles tiram que as energias, né, os fluidos deletérios de que eles precisam. Eles se alimentam de fluidos, são vampiros. Sem perceber, são vampiros. Quantas pessoas, eu já vi uma pessoa morrer, vampirizada, foi secando, virou pele e ossos. Ninguém sabia que doença, não tinha doença nenhuma. Ela estava sendo sugada e foi aos poucos. Vocês já passaram por certas experiências de entrar em determinado local, fazer um certo trabalho e fica, parece que está cansada, a pessoa está cansada, exaurida, não é isso? É a perda do espírito, depois readquire. Então, essas questões devem ser tratadas aqui e vocês nos ajudem e se ajudem. Aí a pessoa diz, Bernardo é grosso, né? Feito papel de enrolar prego, né? Não é? Eu não sou, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui. Além do mais, o movimento espírita todo está de olho em nós. Sempre esteve. Agora, mesmo uma pessoa lá em Goiânia, a filha de Giza, como ela é até enfermeira, Alessandra, está em Manaus, ela chegou lá, e aí tem um seminário, chamaram 2 daqui para ir, aí você não chama Bernardo? Ah, porque aqui não tem acomodação, ele fica lá em casa. Então ela sentiu que ela me conhecia, mas estava evitando falar na questão. Por quê? Por que isso? Porque eu não vou falar lá em amor, Jesus salva, holismo. Eu não vou para lá falar isso, vou falar espiritismo. E o espiritismo no Brasil está acabando. Se vocês pegarem qualquer programação de seminário por aí, não tem nada a ver com espiritismo. E quando trata da família, é uma palhaçada.
Família, a célula mata da sociedade, ali todos se reúnem para promover o amor. Isso é mentira. O que eu tenho recebido de telefonema e de pessoas me procurando, principalmente mães, hoje mesmo telefonou uma, chorando. A filha, 16 anos, ela sofrendo horrores. A filha não quer estudar, não quer trabalhar. Fica no quarto vendo videogame, televisão, sai, toma um banho, almoça, janta, merenda, tudo e volta para. De vez em quando vai ao shopping, mas não quer estudar nem trabalhar. Aí eu perguntei, olha, minha filha, você sabe o que acontece? Você sabe qual é o obsessor de sua filha? É você. Você que desgraçou com sua filha. Porque você fez todas as vontades, ela não fez. Ah, mas é filha única. Não fez? Fez. Então você é responsável. Tire tudo dela. Eu disse assim. Acho que você estava lendo. Tire tudo dela. Tire todas as regalias para você ver. É igual o menino que estava se tratando aqui. Isso é que é verdadeira psicologia. Tinha um menino que ia ir para a escola, rebelde, xingava a mãe, pintava horrores. Eu digo, ele tem tudo? Tem. Não tire não, limite. Agora, tem uma coisa. Não dê importância a ele, dentro de casa. Oxe, o menino está uma seda, está estudando, está um dos melhores da sala. Está vendo? Olha aí. Será que eu estou errado? E como dá certo? Quem está criando os monstrinhos dentro de casa são os pais. Não são os obsessores, não. Que dão tudo. Menino sai, volta 2 horas da manhã, não dá satisfação. E quando reclama, briga, pinta o diabo, ameaça até de bater. O filho bater na mãe. Não é? Então estão criando os seus obsessores. É isso que acontece. Isso não é obsessão, não. Digo não. Não tem obsessão nenhuma aí. A culpa é do obsessor. É falta de respeito. Até mesmo a criança. Repare, os grandes homens, as grandes mulheres vieram do nada. A maioria. A maioria veio do nada. Na luta, no esforço ali, ó. Agora, tudo acha imbecil esplêndido, pronto, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente faz também, e não tem a ver assim diretamente com o espiritismo, mas é a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho. Eu posso não ter sido um grande pai, mas eu soube razoavelmente educar meus filhos. Não tem vício, não tem nada, porque eu planejei. O negócio é saber dosar. Principalmente quando o menino quer ou a menina quer uma coisa. Aquela história débil mental, isso é trauma. Eu vou dar a ele o que eu não tive. Pronto, começa por aí. É assim? É sim, funciona assim mesmo. Mas precisa saber que ele está preparado para aquilo. Enche o menino de coisa, ele cria uma espécie de autossuficiência, e aí começa até a fazer chantagem. A minha psicologia é essa. Não é ficar conversando, aí vocês vão, levam 1 hora, aí pagam. Principalmente a psicólogo espírita. Olha, eu não sei se é psicólogo espírita ou espírita psicólogo. Eu até agora ainda não sei. Chega lá, paga um dinheirão. Paga uma fortuna. Para quê? Para depois de 2 ou 3 anos trazer para aqui já o espírito em subjugação. Quantas vezes já trouxeram para aqui? Eu digo, não tem mais jeito não. Mas disseram que você dá jeito. Eu não dou não. Não faço milagre não.
Fale alto, que graças a Deus eu estou perdendo um pouquinho a audição. É. Ele está onde? Ele tá... Eu sei quem é, eu sei. Mas sabe o que é? Meteram coisa na cabeça dela sobre o trabalho aqui. É. Meteram coisa na cabeça dela, que aqui tinha vibrações pesadas, que o filho dela ia piorar. E resultado, ele saiu, piorou. Pronto. O problema é, vocês são médios, né? Outra coisa, se vocês chegarem em algum lugar e disserem assim, eu sou, nem todos, mas pelo menos acho que a maioria, eu trabalho com Bernardo, pronto. Experimente. Hein? É a gota d'água. Eu trabalho lá com Bernardo, porque acho que todo mundo aqui é destrambelhado. Eu ainda não vi um médium que não fosse destrambelhado. Todos, Chico Xavier, todos eles eram tão esses médiuns famosos são tão destrambelhados que deixaram de ser o que deveriam ser para ser aquilo que os outros queriam fazer deles. Tá bom? Isso é destrambelhamento. A pessoa que tem 50 anos de mediunidade e nunca escreveu uma coisa dela, aí também é demais também, né? Isso é uma obsessão. Emmanuel mesmo obsidiava Chico Xavier. Que ele não dizia nada assim, conforme Emmanuel, de acordo com Emmanuel, de acordo com o nosso instrutor espiritual, sei lá. Não é? Eu disse isso na federação, foi uma confusão. Eu chamo obsessão branca, obsessão culposa. Chico Xavier conseguiu materializar 2 espíritos uma vez em Belo Horizonte. Aí Emmanuel proibiu. Quer dizer, ele podia ser um outro Danglarome, podia ser uma outra Eusapia Paladino, podia ser um dos maiores médiuns de materialização do mundo, chamava os professores físicos, tudo, para fazer parte da reunião, para mostrar a imortalidade da alma. Aí esse espírito vem de padre, proibiu, pronto. Nunca materializaram assim espíritos tão nítidos, 2 espíritos simultaneamente. Uma reunião em Belo Horizonte. Aí veio e botou uma pedra em cima. Isso é o que? Não é obsessão, minha gente? Para ficar escrevendo opção de besteira? Você acha que eu li um livro de fulano de tal, vou me reformar moralmente por causa do livro? A reforma moral é uma questão social, política. A gente tem que aprender aí fora. Às vezes a pessoa nunca leu um livro desse e tem uma condição moral boa, razoável até. Eu não digo excelente, porque não tem. Não é? Então, quando eu exponho essas ideias com franqueza, eles não gostam de mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. É porque eu não vou com Maria, eu não sou espírita brasileiro. Eu estou espírita brasileiro. Eu não sigo essa mentalidade tacanha que todos seguem. Eu acho que a mediunidade no Brasil se degenerou. Você não vê já dizendo aí, disse no rádio, né? Um médium aí e tal, famoso, que Kardec estava superado, disse eu ouvi. Porque, sabe, eu estava com Euder, que fala aqui, uma carequinha. E o programa estava lá, dizendo, Euder, telefone para lá.
e pergunte, por que os centros espíritas não estão mais seguindo assim a orientação, a metodologia de Kardec? Aí a pergunta saiu. A resposta é porque Kardec está superado. Isso eu vi e tenho testemunha. Quer dizer, isso mostra o quê? Superado em quê? E se foi superado, quem o substituiu? Superado por quem? Não é? Então é isso que estão divulgando aí fora, minha gente. Aqui ainda se preserva o verdadeiro espiritismo. Essa aqui é a grande verdade. Então, essas admoestações, como fez Jesus com seus discípulos, e eu procuro não imitar Jesus, longe de mim, mas eu sigo a orientação dele, que a maioria dos espíritas nunca leu os 4 evangelhos. Isso eu provo, não aqui. A propósito, só para fora de... Vocês já leram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Todos já leram? Olha que os espíritos estão aí ouvindo e vendo, hein? Levanta a mão aí. Que vergonha. Olha para aqui quanta gente não leu, rapaz. Rapaz. É por isso que quando eu falo sobre a vida de Jesus e a obra de Jesus, vocês, tem gente que não acredita, pensa que eu estou inventando. Vem até um livro meu aí, ó, esse vai ser lançado no seminário. Não é macaxeira não. Macaxeira é uma colônia espiritual. Estou escrevendo isso sobre uma colônia chamada macaxeira. O espírito é Severino da Anunciação, cabra macho. Morreu de picada de cobra. O nome do livro é Autenticidade dos Evangelhos. É isso. Vem aí. A gente vai fazer o lançamento na livraria. Vamos fazer um lançamento no seminário. Vamos fazer um lançamento em tudo quanto é lugar aqui. Cantina. Eu vou ler aqui, 5h30 eu paro. Bom, agora o nosso estudo. Aliás, já estudamos, nós estudamos. Quem não me conhece, não estranhe não, eu sou assim, viu? Eu vou desencarnar assim, pode dizer que eu sou radical, que eu falo mal dos outros, eu falo mal disso, eu não falo mal de ninguém. Falar a verdade é perigoso, é como fazer o bem. É perigoso fazer o bem. É mesmo, não é? Bom, tá escuro aqui, rapaz. Acenda a luz aí. Deixa eu ver. Agora tá bom. É que o óculos estava em cima e os olhos estavam embaixo. Agora melhorou. Vocês já viram falar na República de Platão? Quem já ouviu falar aí? E de FHC? Graças a Deus já vai embora, né? No livro A República de Platão, o livro 7, relata Platão um mito de força surpreendente. Mito no qual se representa simbolicamente a situação do homem na sua relação com a filosofia e, ao mesmo tempo, a estrutura da realidade. O curioso é que um pouco antes, no final do livro 6, havia exposto em forma de tese essa mesma doutrina sobre a realidade e os métodos para conhecê-la. Este procedimento de Platão recorda, com uma alteração essencial da ordem, olha
quem adquiriu aí esse trabalho, põe aqui, ó, Carlos Bernardo Loureiro, viu? Que não é de autor anônimo não, sou eu mesmo. Eu tenho que assumir a responsabilidade do que escrevo. Este procedimento de Platão recorda uma alteração essencial da ordem, a técnica habitual de fazer compreender uma verdade mediante uma representação poética que se esclarece e precisa de modo intelectual. Mas esta inversão dos termos revela que não se trata de um simples exemplo metafórico, uma vez que o mito acrescenta algo à explicação que o antecede. O conteúdo do mito reduz, no essencial, ao seguinte: Platão imagina homens que se encontram desde pequenos numa caverna, que dispõe de uma abertura por onde penetra a luz exterior. Estão em tal posição que nem se podem mover senão para o fundo da caverna. Fora desta e nas costas dos homens brilha o resplendor de um fogo aceso na eminência de um terreno. Entre o fogo e os homens encadeados há um caminho com um muro baixo. Por esse caminho passam outros homens que transportam objetos que ultrapassam a altura do muro. Os homens encadeados veem as sombras dessas coisas que se projetam no fundo da caverna. Quando os transeuntes falam, os que estão encadeados ouvem vozes como se estas procedessem das sombras que vislumbram, sombras que para eles constituem a única realidade. Um dos que está encadeado, livre da sujeição, contempla a realidade exterior. A luz provoca-lhe dores nos olhos, vê dificilmente. O sol deslumbra-o dolorosamente e cega-o. Pouco a pouco tenta habituar-se. Primeiro, consegue ver as sombras, depois as imagens das coisas refletidas nas águas, depois as próprias coisas. Veria o céu de noite, as estrelas e a luz, e ao amanhecer, a imagem refletida do sol e, por último, após um longo esforço, poderia contemplar o próprio sol. Então sentiria que o mundo onde vivera era irreal e desprezível. Se falasse com seus companheiros desse mundo de sombras e dissesse que não eram reais, rir-se-iam dele. Se tentasse salvá-los e transportá-los para o mundo real, matá-lo-iam. Que simboliza este mito? A caverna é o mundo sensível, com as suas sombras, que são as coisas. O mundo exterior é o mundo verdadeiro, o mundo inteligível das ideias. As coisas simbolizam as ideias. O sol, a ideia do bem. Pode representar-se de um modo gráfico, seguindo as instruções do próprio Platão, a estrutura da realidade a que se refere o mundo da caverna. Platão distingue duas grandes regiões do real: o mundo sensível das coisas e o mundo inteligível das ideias. É como se tivesse assim: o mundo sensível é o mundo sensorial, é o mundo das coisas, não é? Por exemplo, o sol, a lua, as estrelas pertencem ao mundo das ideias ou ao mundo sensível? Pertence ao mundo sensível, não é isso? Por isso, quando vem os espíritos relatando sol, estrelas e lua no mundo espiritual, é mentira. Esses astros só têm vida, digamos assim, ou existência, no mundo sensível. Quando nós levantamos os olhos para o céu, nós enxergamos que as estrelas, não é isso?
são objetos, são coisas que pertencem ao mundo sensorial, porque podem ser esses objetos vistos pelos olhos. Quando eles são vistos de uma forma diferente, ou extrasensorial, aí entramos no mundo das ideias. Entenderam aí? Por isso que J.B. Heine, muito propriamente, empregou certas faculdades psíquicas, quer dizer, nominou certas faculdades psíquicas de extrasensoriais, porque elas estão fora dos sentidos. Por exemplo, ouvir os espíritos é uma faculdade extrasensorial. Ver os espíritos é uma faculdade extrasensorial. Agora, quando os espíritos se materializam e vêm para a realidade do mundo sensível, eles se tornam vistos pelos olhos por qualquer pessoa. Isso Platão já estava dizendo aqui, é isso que ele está dizendo. Foi isso que Kardec recebeu dele. Platão se comunica com Kardec, e essas ideias que vocês veem na codificação são ideias dele. Isso está ultrapassado? Ora, quem não estuda, quem é ignorante, não sabe disso. Por quê? Nós vamos encontrar na filosofia todo o respaldo ao trabalho de Kardec, até mesmo do próprio Jesus, que usou imagens utilizadas pelos grandes pensadores gregos. Não, ele não plagiou, ele aprendeu. Jesus é um espírito de alto nível. Ele aprendeu, porque a dialética, estabelece a dialética na sua conversação e nas suas parábolas. A gente sente lá a dialética. Ele trata o homem não como um ser humano, mas como um ser, dentro daquela concepção socrática e platônica. Então a gente vai ver dentro dos evangelhos a filosofia em sua manifestação social, que a filosofia só existe em função da sua movimentação social. Senão, deixa de dizer, não é mera especulação, não é a busca amorosa do conhecimento, é a busca dolorosa do conhecimento. Porque a gente aprende tudo dentro do mundo sensível, material. Quando a pessoa diz assim, eu não acredito em nada, ela não está errada e nem é burra. Ela está apenas jungida, escravizada ao mundo sensório. Ela está agindo naturalmente, porque somente as pessoas que têm essa visão extrasensorial, visão no sentido globalizado de sensações, só quem tem essa visão é que pode dizer, olha, o mundo espiritual existe. Aí vocês reparam uma coisa interessante. Os espíritos que saíram da Terra, como não conheciam isso, fizeram do mundo espiritual uma manifestação sensorial. Não é isso? Isso é errado? Não, é normal. Porque eles não podiam quebrar, é uma espécie de ruptura. Não só ruptura cultural, mas também nível de sensações. Aí tem que ter hospital, tem que ter rua, tem que ter isso, tem aquilo, comida. Eles criaram no mundo das ideias um mundo irreal, baseado no mundo real. É como a nossa moeda. Está vendo aí? Vejam como o pensamento de Platão se projeta na codificação. Agora vem um boboca qualquer, que não chega nem ao chulé de Platão. O espiritismo está
Kardec está ultrapassado. E é essa ignorância que está prevalecendo aí, essa imbecilidade. Porque não há estudo nos centros espíritas. Aqui sim, aqui há estudos. Então veja que como Platão divide, ele não divide em dois mundos. Por quê? Porque simultaneamente nós podemos captar o mundo real, sensível, e o irreal. É aquela história da moeda de Jesus. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então nós vivemos simultaneamente nesses dois planos. Não é uma dicotomia. Não se trata de uma dicotomia, mas de uma realidade. De um lado o sensório, do outro o mundo chamado irreal, ou mundo das ideias. É por isso que nós sobrevivemos aqui. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos sobreviver no mundo físico. Foi um planejamento inteligentíssimo, fantástico. É uma inteligência suprema que planejou tudo isso, não deixando que nós saíssemos da esfera do mundo das ideias, permanecêssemos nas duas simultaneamente. É como certos animais aquáticos que vivem no fundo d'água, não é isso? Mas de vez em quando tem que vir à tona para respirar. Então essa necessidade se expande quando há o desdobramento. Aliás, esse termo nem é próprio, na minha opinião, porque ninguém se desdobra, ele já está no mundo espiritual, ele apenas se afasta. O espírito apenas se afasta. Só isso. E como disseram também lá na rádio, que o espírito, se não quiser voltar, não volta. Veja que absurdo. Então acabou a morte. A morte não existe mais. Eu não quero voltar ao meu corpo. Aquele corpo não presta. Eu mesmo diria isso, né? Meu corpo não presta, está cheio de doença, tem até diabo ali dentro, diabetes, tá? Eu não quero mais saber dele. Não é assim não. A morte é uma lei. E ninguém pode derrogar essa lei. Nós não temos essa capacidade. Então vejam como as coisas estão sendo colocadas de uma forma perversa até, para desmoralizar o espiritismo. E eu, a única pessoa que não está concordando com isso na Bahia, sou eu. E eu tenho sofrido muito por isso. Eu não vou na turma do Oba-Oba, o bloco da Pelanca. Antigamente tinha um bloco da Pelanca, saiu do Engenho Velho de Brotas. Era uma anarquia. Eu não entro nessa. Pode falar mal de mim, pode me excluir, pode não me convidar para... Eu não quero nem saber. Eu tenho que prestar conta à minha consciência. Eu não passei 30 anos aqui estudando e pregando espiritismo para ver um boboca qualquer e desfazer tudo. Nada disso. Pode estar falando mal, eu sei que lá, que eu estou com inveja. Eu não tenho inveja de nada, eu me realizei como espírita. Eu me sinto realizado como espírita. Como espírito, eu tenho algumas dúvidas. Mas como espírita, sim, porque dependeu de minha capacidade intelectual. Não é? Então, vejam como Platão, há 400 anos antes de Jesus, 4 séculos antes do Mestre, essas ideias já prevaleciam. Isso mostra o quê? Que os espíritos vêm trabalhando com os homens que pensam, que raciocinam, os homens de gênio, homens inteligentes, desde eras remotas, tentando fazer com que eles não acreditem nos espíritos, mas se acreditem em espíritos. É diferente. A dificuldade não é acreditar nos espíritos, é a pessoa se acreditar em espírito. É aí que está o desafio.
Eu acredito nos espíritos. Parece que é uma casta diferente da gente. E você não é espírito? Nós não somos espíritos. Quer dizer, um dia, hoje acreditam na gente. Aí quando a gente morrer, não acreditam mais na gente. Nós sumimos, desaparecemos, não existimos mais. Como é que vocês dizem aí? Eu perdi meu pai, né? Eu ainda pergunto, foi na rodoviária, minha filha? Eu perdi. Então, para concluir, nós temos aqui, Platão distingue duas grandes regiões do real. O mundo sensível, como eu disse, e o mundo inteligível e das ideias. Cada uma dessas regiões divide-se em duas partes, que assinalam 2 graus de realidade dentro de cada mundo. Há uma correspondência entre as primeiras e as segundas porções dos 2 segmentos. Por último, a cada uma das 4 formas da realidade corresponde uma via de conhecimento. As 2 que pertencem ao mundo sensível constituem a opinião ou doxa. As do mundo inteligível são manifestações do nous. O nous é o espírito. Assinala-se a influência de Parmênides. Julián Marías, nobre filósofo espanhol, oferece-nos o seguinte esquema da realidade platônica. Aí vocês veem aí direitinho. Então, o mito da caverna, narrado por Platão, acrescenta alguma coisa a este esquema. De um modo concreto, simboliza ao mesmo tempo a estrutura ontológica do real e a significação da filosofia. Introduz com ele uma unidade fundamental entre esses mundos. As 2 grandes regiões da realidade unificam-se na realidade em virtude da intervenção do homem, que lhes faz frente. O mundo visível e o mundo inteligível aparecem classificados pela sua referência a 2 possibilidades humanas essenciais: ver e compreender. O homem que primeiramente está na caverna e que depois sai de lá para encarar a luz é quem confere unidade aos 2 mundos. O mundo total é o mundo duplo que se integra num só, por meio do homem. Isso quer dizer uma coisa interessante, é que o homem termina sendo uma espécie de traço de união entre o mundo real e o mundo sensível. Mas o homem no sentido ontológico. O que quer dizer isso? No sentido espiritual. Como Kardec deve ter recebido dele, Platão, essa ideia do corpo, perispírito e espírito. Que muita gente tem o corpo causal, o corpo mental, isso é mentira. O do pretérico é outra mentira. Do pretérico não existe. O que é duplo etérico? É o perispírito? Nem o perispírito é etérico, é até semimaterial. É como se tivesse um corpo entre o perispírito e o corpo físico. Não há. Isso é invenção do orientalismo. Porque o duplo etérico não existe, do corpo mental, causal, do pretérico, é o corpo, perispírito e físico. Isso Platão já dizia. Essa trilogia, por que ele disse isso? Para concluir, primeiro, o homem, o ser considerado humano, quando estamos reencarnados, quando estamos aqui, o ser fora do corpo através do fenômeno que nós chamamos de morte, aí o perispírito, vivendo dentro de uma dimensão que lhe é específica. Nós não viveremos numa dimensão espiritual, mas uma dimensão adequada ao perispírito. Uma vez fui chamar de dimensão perispiritual, e é verdade. E a dimensão do espírito? Aí é que está. Onde se encontra a dimensão do espírito? No perispírito? No corpo físico? Ele tem uma vida própria, específica,
ainda não manifestada. Por isso, quando o seu André Luiz fala que saiu do perispírito para ir visitar a mamãe, isso é uma questão de ignorância. Ele está mentindo. Desculpa eu dizer isso, se é que ele existe. Ele é ainda indissociável ao perispírito. Aí Kardec vem e diz, olha, o perispírito vai chegar o momento de se fundir ao espírito. Logo eles não podem se separar. Não é o perispírito e o corpo físico. O espírito, sendo uma centelha divina, como é que mamãe ia reconhecer? Olha as minhas centelhinhas ali, meu Deus. Tá vendo? Falam sem pensar. E começa a falar besteira. Ah, mas é André Luiz, e daí é Carlos Bernardo Loureiro. Eu tenho nome de família, André Luiz de quê? Eu não sei. Os espíritos estão aprovando aqui atrás isso. Porque acabaram com o espiritismo, com essa maluquice. Isso é tudo clone, tudo é a mesma coisa. Será que os espíritos estão todos a mesma coisa? Ou existe uma forma de luz diferente uma da outra? O que é o espírito? Ninguém sabe. Sabe? Ninguém sabe. Você sabe, Cedrais? Então pronto. Se Cedrais não sabe, ninguém pode saber. Agora vamos dar um intervalo. Diga, tem alguma pergunta? Conheço. Mas pergunte a ela de onde sai esse líquido e qual é a fonte dele. Nem Richer soube. Ninguém sabe qual é a usina do octoplasma, de onde ele parte. Ele é o seguinte, é uma espécie, sabe de quê? Não é? Como é que chama isso assim? Ele tem um ponto fulcral, e depois ele vai. E aí vai desaparecendo o corpo todo, como Elizabeth Compton. Todo o corpo vai desaparecendo, da cabeça aos pés e com os ossos. Isso mostra que os ossos têm a mesma estrutura essencial do corpo físico. Tá vendo? Por isso que há agora uma ciência que está estudando o quê? A história do homem pelos ossos. Se ele teve doença, se não teve, o que aconteceu com ele, através do exame dos ossos. Por quê? Porque os ossos fazem parte da estrutura do ser. Não é independente, não. Isso é uma tese espírita que vem sendo comprovada. Agora, o espírita não estuda. E se ele não estuda, ele vai ficar dando importância a esses escritos mediúnicos que andam por aí. Que é um escândalo. Né? Agora vamos dar um intervalo. Na cantina, é para descer, porque a cantina está cheia de torta, salgadas, e dona já está fazendo uma liquidação. Que amanhã de manhã não tem centro. Então, nós estamos nos preços promocionais aí. Não é? Aqui, ó. Aqui.
De que? De exercer a mediunidade. Talvez por Mas você pensa que todo mundo aqui é santo? Você sabe o que eu fui? Se você soubesse, você saia correndo. Eu fui uma porcaria. Não. Eu fui bruxo, matei muita gente, desgracei mulher. E eu estou aqui respondendo por isso. Tá bom? É isso. Isso não invalida o nosso trabalho. A gente está se reabilitando assim. A gente se reabilita fazendo bem. E você exercitando a mediunidade, você vai fazer o bem. Aqui faz. Então pronto, é o início de um processo de renovação. Não tem influência nenhuma. Vamos então concluindo nosso trabalho. Vou deixar lá para os espíritos lhe ajudarem. Vamos relaxar. Vamos concluir os trabalhos de hoje. Onde é? Não. Estou me lembrando. Me ajude. Ai. O que eu posso fazer? Ai. Me tira desse lugar escuro. Já, vamos tirar. Tira ele aí, tira. Pronto. Que foi isso? Tomou uma microfonada aí no carcanhar. Mas é um calcanhar que repercute lá em cima, está na hora. É uma técnica. Pronto aí. Quem estiver sentado aí, vamos deitar, por favor, para pegar aí um grau aí dos espíritos, uma energia boa. Eu também vou deitar, que eu não sou de ferro. Isabel, pega aqui o microfone, Isabel, para concluir. Ô, Eda, aqui, ó, seu crachá para amanhã. Seu crachá para amanhã. Bora. Desce aí. Desce no colinho dela, tá? Desce. Isso. É isso aí. Bem, vamos dar início ao término desta reunião, agradecendo aos mentores a ajuda inestimável e indispensável na condução dos trabalhos, agradecendo mais ainda ao Mestre Jesus pelas suas luzes, pelo seu carinho, pelo seu afeto, a nós, neste mundo de ilusão. Como disse uma vez Bernardo, eu estou olhando aqui o salão, eu espírito, e estou vendo como se fosse o caminho das dores alheias. Só que ele até está calmo hoje.
está mais pacificado. E tantos foram auxiliados, tantos foram ajudados, inclusive nós outros, nós aqui encarnados. Uma oportunidade como essa, que cada um saiba, porque temos essa capacidade, somos suficientemente inteligentes e perspicazes para entender a grandeza, a complexidade e a tremenda responsabilidade que nós temos para com a espiritualidade e com o dom da mediunidade. Que faz parte do nosso acervo, é compromisso e prova. Não vamos nos esquecer disso. Eu sempre me lembro, e são sempre lições que os mentores e até principalmente os obsessores deixam para nós. Quando há comunicação aqui, e a gente percebe e observa naquele depoimento, muitas vezes, e carregado de revolta, de sentimentos muito verdadeiros. Porque ódio, raiva, inveja, ciúme, despeito, são sentimentos muito verdadeiros. E talvez seja por eles serem muito verdadeiros e muito profundos, que fazem parte da nossa natureza, que nós tememos tanto eles. Nós sentimos, mas de uma forma ou de outra, nós burlamos esses sentimentos através da nossa conduta social, que é necessária. Vocês imaginem se nós manifestássemos todos esses sentimentos na sua plenitude. Certamente, esse mundo material talvez não existisse. Mas precisamos transformá-los. E quem vai transformando-os no nosso ser, em cada um de nós, é esse complexo chamado obsessão. Porque através da obsessão, nós estamos reaprendendo ou aprendendo a ser o que de fato somos. Seres imortais. Então, não vamos esquecer disso e nunca perder a oportunidade, nesses breves instantes, de aprender mais. Exercitar principalmente a humildade, a paciência e a tolerância. Que Jesus abençoe a todos. Vão em paz e muita paz para esta casa e para o nosso dirigente. Assim seja.